Eu gostaria de começar esse momento de hoje com vocês, primeiro acolhendo-os com o carinho que eu sei que vocês todos são merecedores. Segundo, com uma fala que eu acho interessantíssima, uma vez que a gente vai conversar um pouquinho sobre os jovens contemporâneos e a escola, eu acho extremamente pertinente começar com essa leitura. A educação é o que de fato vai definir a exclusão ou inclusão de pessoas no processo social no século XXI. Essa desigualdade é o que ainda segrega os países emergentes, segrega as classes populares, segrega os diferentes. Mas não se trata de qualquer tipo de educação ou de escola. Precisamos enfrentar esse fértil e difícil problema. O que é educar no século XXI? O que realmente é importante aprender? Eu vejo esse fragmento é de Viviane Mosé no livro A Escola e os Desafios Contemporâneos. Eu vejo como extremamente necessário discutir de fato, como ela conclui, o que é de fato necessário aprender hoje na escola. Nós somos oriundos de uma escola que vinha de um formato bem fabril, de que o que era importante aprender era o conteúdo, e o conteúdo estava compartimentalizado em pequenas caixinhas. Os donos dessas caixas eram os professores, aqueles que professavam a verdade. Esse era o formato de escola que nós todos somos egressos, nós da minha faixa etária. E aí, da minha faixa etária, os mais velhos e até um pouco mais novos, e hoje a gente vê como é muito difícil que a escola rompa com esse modelo de escola, de educação. Até hoje, muitas, e eu diria, arriscaria dizer, a maioria das escolas continua refletindo esse mesmo modelo de educação, mesmo sabendo que o mundo já está reorganizado e numa velocidade muito superior, que o conhecimento que é gerado para hoje já não é mais o mesmo de amanhã, e que esse estudante que está dentro da nossa escola precisa estar, e ele está, conectado com toda essa velocidade, em rede com outros, e muito mais rapidamente do que a escola, ele vai podendo conhecer. Então, qual é essa escola de práticas que precisam se diferenciar, e quem é esse estudante que a escola pretende auxiliar a construir? Bom, sem dúvida nenhuma, não é o estudante que apenas está ligado aos conteúdos. Esta pessoa, estudante, que apenas está ligado ao conteúdo, é um estudante que se desconecta do mundo contemporâneo. Ele está desconectado de toda essa vivência e de toda essa convivência que hoje se tem no mundo. E ele não consegue estabelecer relações. E isso é a pior característica que a gente pode ter. Então eu vou falar um pouquinho de algumas características que a escola deve, dentro das áreas de conhecimento que estão ali permeando o dia a dia de trabalho na escola, e auxiliando esse jovem a montar a sua estrutura e a sua unidade. Aí eu vou falar de integralidade enquanto pessoa que vai agir e interagir na sociedade do século XXI. A gente costuma dizer que esse estudante precisa ser protagonista da sua aprendizagem. Ele precisa saber aprender, que é uma coisa que nós do mundo da educação já introjetamos na nossa prática, na nossa ideia, mas não na nossa prática, de que a educação está calcada em pilares
e que um desses pilares é o aprender a aprender. Isso significa autonomia, isso significa que o próprio estudante protagoniza a sua aprendizagem e como é importante que seja assim. Então, se ele é protagonista da sua aprendizagem, a escola precisa promover ações diferentes para que ele consiga e aprenda a aprender dentro dessa escola. E esse é um outro momento de um outro material que vamos criar. Nesse momento nos cabe falar o que seria esse jovem, né? Protagonista da sua aprendizagem, o que é que a gente espera desse jovem? A gente espera que esse jovem seja o que chamamos de jovem ponte, porque a ponte é aquela estrutura arquitetônica que liga dois lugares. Esse jovem ponte é aquele jovem que vai facilitar a interligação, a interação das coisas no mundo, na sociedade onde ele vive. Então nós dizemos que esse jovem precisa ser um jovem respeitoso, ele precisa se respeitar, respeitar o outro e o ambiente onde vive. Né? Nós vivemos num mundo onde se respeita muito pouco os espaços do outro que convive comigo e se respeita muito pouco o espaço da coletividade, que é o ambiente. Então nós precisamos de um jovem, de um estudante que respeite. Nós precisamos de um jovem que se autoconheça. E a gente sabe o quanto é difícil se autoconhecer. Para que eu me conheço? Para ter cuidado comigo e me preservar. Eu preciso saber quem eu sou para viver em sociedade. A escola deve promover esse estímulo ao autoconhecimento, porque eu não posso ser atuante numa sociedade se eu nem sei quem eu sou. Isso começa na escola, em família e vai se concluir no mundo. Eu preciso de um jovem responsável, que entenda que ele deve ser atuante, cidadão, estar em sociedade e sendo responsável por essa coletividade. Jovem protagonista, jovem ponte. Eu preciso ter um jovem egresso da educação básica que esteja aberto ao diálogo com harmonia, com integração e com compreensão de todos os pontos de vista. Isso é extremamente importante. Eu não posso pensar que eu sou o dono das verdades e que as verdades estão em mim, são imutáveis e indiscutíveis. Isso é uma postura extremamente autoritária com a vida. Então eu preciso de um jovem que seja sempre aberto ao diálogo e extremamente empático e resiliente. Eu preciso de um jovem que seja livre, que tenha e goze da liberdade, que seja independente, autônomo e que tenha compromisso com a coletividade. Ele precisa ser livre, ele precisa ser um jovem estudante livre. Ele precisa ter e cultivar amizade, né? Precisa ter aceitação, companheirismo e lealdade para com seus pares. Né? Uma postura de fidelidade para com as coisas. Esse é um jovem protagonista. Precisamos cultivar o senso de justiça nesses nossos estudantes. Equilíbrio, equidade e igualdade são concepções e compromissos diferentes. O jovem precisa estar atento e ser justo, aprender a ser justo, imparcial, viver com harmonia, com equidade e com igualdade e promover isso na sua vida e no contato da sua vida com o outro. Ele precisa ser solidário, compromisso com a generosidade e com a cooperação com o outro. Ele precisa ser empático, esse jovem ponte. Ele precisa cultivar a espiritualidade, e aí eu não estou falando de religião. Eu estou falando de que a espiritualidade traz junto com ela a reflexão, a compaixão, o sentimento de partilha. Então ele precisa ser espiritualizado, seja em que religião ele seja. Ele professe, ele agregue. Ele precisa entender que o conhecimento, as habilidades, as competências e a excelência acadêmica
fazem parte e são extremamente importantes para uma pessoa que pretende agir e interagir em sociedade. Então, esse jovem que é composto dessa série de características é o jovem que a gente espera que seja egresso dessa escola do século XXI. Ele é muito mais do que conteúdo. Conteúdo é uma palavra que nem deve mais estar viva e isolada dentro da escola, né? Porque ele permeia tudo. Aí a gente tem usado muito mais, nós educadores temos usado muito mais a palavra conhecimento. O conhecimento permeia toda a ação pedagógica, junto com todas as outras possibilidades de estímulo dessas outras características do jovem protagonista da sua aprendizagem. Assim, nós temos pessoas comprometidas com o mundo que o rodeiam, determinadas a agir da forma como consideram justa, equilibrada, empática, solidária, com amizade, aberto ao diálogo, com respeito, se autoconhecendo, com a espiritualidade bem desenvolvida. Esse é o homem do século XXI, o homem e a mulher do século XXI, que vão povoar esse mundo. Essa é a intenção de uma escola renovada, inovadora e que se pretende transformadora desse mundo.